Olá, boa tarde. De acordo com o novo Código de Processo Civil, condomínios em atraso podem ser cobrados mais rapidamente. Há inclusive a possibilidade do imóvel ser penhorado. No malabarismo mensal para pagar as contas, o condomínio tem ficado fora das prioridades de muita gente. Inadimplência em 2015, no ano de 2015, comparado com 2014, teve uma elevação de mais ou menos 11%. A inadimplência da taxa condominial atinge 40% dos 200 mil prédios de todo o Brasil. Mesmo que haja uma reserva para cobrir gastos extras, quando a falta de pagamento da mensalidade se acumula, as dívidas acabam sobrando para todos os moradores. De acordo com a legislação atual, o inadimplente pode até sofrer a penhora do apartamento para garantir o pagamento da dívida. Mas encontrar uma solução para o problema é um esforço de todos. O síndico não pode fazer favor nenhum. O síndico não pode reduzir multa e o síndico não pode abonar juros. Mas o síndico pode parcelar desde que o total do débito venha a favor do condomínio. Algumas medidas preventivas podem baratear ou pelo menos frear o reajuste da taxa mensal. Trocar as lâmpadas convencionais por modelos de LED, que consomem menos energia, fazer reuso de água, rever contratos e fornecedores. E para falar sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil em relação aos condomínios, recebemos Jacques Buchadsky, membro do Conselho Jurídico do Sindicato da Habitação de São Paulo, Secov. Também aqui com a gente, Dostoiévski Vieira, presidente do Instituto Prosíndico. Participe da nossa conversa, mande para cá suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutor Jacques, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como era a cobrança de condomínios atrasados e como ficou com o novo Código de Processo Civil. Então, o que aconteceu? Nos anos 60, era possível executar a despesa de condomínio, mudou a lei em 73, deixou de ser possível executar e agora vai ser possível, começou a ser possível executar de novo. A gente fala executar, tem que explicar o que é isso. Qual é o problema? É a lei quem diz se determinado documento é um título executivo ou não. Ou seja, se eu posso simplesmente pegar esse título e ir atrás do dinheiro que me devem ou se eu tenho que provar que existe o débito. Até aqui, nos últimos 40 anos, o condomínio tinha que provar que existe o débito. Olha, aquele condômino mora aqui e ele me deve X reais, ou na época ainda X cruzeiros, né? X cruzeiros, depois X reais, vai atualizando, prova isso tudo e finalmente constitui um documento que é o tal do título executivo. Só aí é que pode penhorar conta, penhorar carro, penhorar apartamento, etc. Qual é o problema que existia? Fóruns judiciários, não só em São Paulo, no Brasil todo, lotados, com milhões de coisas para serem resolvidas pelos juízes, pelos cartorários, não havia tempo de ser julgada essa quantidade imensa de ações. Resultado, as ações demoravam 6 a 8 anos. Tranquilo. O que acontece se eu deixar de pagar 8 anos a despesa de um condomínio? Provavelmente ela vai chegar com juros, correção, multas, etc., ao valor da unidade. Fica impagável. E aí, desastre de um lado, demora de outro. O que aconteceu agora? Vai ser possível executar direto. Espera-se que essa cobrança demore algo em torno de meio ano a um ano, não mais 8 anos, 10 anos. Ou seja, não vai acumular e ficar essa dívida que pode chegar ao valor da unidade. É a esperança. Lei nova a gente tem que esperar para ver se funciona, né? A esperança é essa, sem dúvida nenhuma, é muito aplaudida a lei. Mas já é uma luz, então, no fim do túnel aí, Vieira. Você que convive, né, com essa, você tem essa experiência de trabalhar com vários condomínios. Esse é um problema que precisava de uma solução tipo essa? Precisava. Na verdade, as pessoas, os condôminos, os adimplentes, aqueles que pagam em dia, sempre pediam para o síndico uma solução rápida. E essa solução rápida não existe, né? Não existia. Agora, com esse novo Código de Processo Civil, você pune aquele devedor contumaz. Aquela pessoa que pegava o condomínio, deixava de pagar o condomínio, ia lá e pagava o cartão de crédito, pagava a parcela do carro, que são dívidas com juros e multas mais altos, e deixava o condomínio de lado. Aí ele juntava 2, 3, ia lá e pagava. Porque para o condomínio também não valia a pena você entrar com uma ação, que vai demorar, como o doutor diz sabiamente, 8, 10 anos, gastar um dinheiro com essa ação, porque tem custas, né? Advogado e tudo mais,
e a coisa ficar por isso. Então, ele ia lá, pagava 3, 4, ia lá, pagava de novo. Então, era um convite a você ficar inadimplente da forma como estava. Agora, doutor Jacques, com uma parcela em atraso, o condomínio ele já vai poder impedir essa ação ou ele provavelmente vai deixar que se acumule, só que por menos tempo? Ele pode, é até bacana aproveitar aqui o seu programa, Dostoiévski. Ele pode. Venceu dia 1º, dia 2 pode entrar. O que eu acho que vai ser muito estimulado, que também é uma decorrência do novo código, isso é bacana, na minha opinião, espero que dê certo, são os outros métodos de resolver as coisas. Que é a história da conciliação. Isso, conciliação, mediação, etc. Que, aliás, os síndicos vão ter que estar bem treinados, né? Exato, vão ter que aprender a fazer. Não é fácil se conciliar, né? A gente até imagina uma briga de casal, por que tem tantas... Às vezes não dá certo, né? Não dá certo, precisa de alguém que ajude. Um intermediário. Eu acho que vai ter esse caminho. Agora, se der errado, sim, pode executar imediatamente. Agora, Vera, com a sua experiência, você acha que vai dar essa chance de conciliação, que é uma das propostas no novo Código de Processo Civil, nessa obrigatoriedade de uma primeira audiência de conciliação, ela vai dar certo para essas questões de condomínio, que a gente sabe que às vezes é pior do que briga de marido e mulher, né? Olha, coincidentemente, nos últimos dias, muitas pessoas têm procurado, eu sou síndico de vários prédios também, têm procurado para fazer acordo. Por quê? O que vai acontecer? Aquela pessoa que tem uma dívida grande, vai valer a pena ela buscar o síndico, buscar a gestão do condomínio para fazer um acordo, talvez, em mais vezes, porque a justiça vai permitir só em 6, né? Um sinal mais 6. Então, vai valer a pena você buscar o síndico, buscar a administração para fazer um acordo, talvez até mais vantajoso que na justiça. Então, a pessoa também vai ficar com medo de deixar juntar um monte de parcelas, né? E no primeiro mês ela sabendo que ela já pode ser executada. A gente costuma falar agora, para falar na língua no condominês, né, mais fácil, que agora é um cheque, o síndico tem um cheque sem fundo. Então, ele executa rapidamente esse título aí, é como se fosse um cheque. Quer dizer, a execução vai ser mais rápida, mas o condomínio ele vai continuar tendo o direito de defesa como era antes, doutor Jacques? Vai. Só que é bem mais rápido. E essa palavra que você falou, rapidez, é que é a beleza da história. Velocidade, na minha opinião. Há muitos anos atrás, e quem alugava casa sabia disso, o despejo demorava também. Houve uma alteração de lei, há alguns anos, e o despejo por falta de pagamento começou a ser mais rápido. Qual foi o resultado? Você pode checar isso nas estatísticas, é bacana ver isso. A quantidade de ações diminuiu. Por quê? Porque as pessoas sabem que vão ser despejadas ou cobradas rapidamente. A esperança é com o condomínio a mesma coisa. Isso. Antigamente, eu sabia que se eu não pagasse minha despesa de condomínio, daqui a 8 anos eu penso no assunto. É isso aí. Né? E vai empurrando. Agora não. Agora, provavelmente, daqui a 2 meses, 3 meses, vai ter uma penhora online na minha conta bancária. A coisa começa a complicar. Aquela história de você aparecer de carrão na garagem e não pagar despesa de condomínio, complicou. Tá todo mundo de olho, né? Agora, Vera, acho que é bom a gente deixar claro por que muita gente acaba deixando essa conta do condomínio para depois, prioriza outras. Às vezes não fica devendo um mês, mas atrasa alguns dias. Por que as pessoas não priorizam o pagamento da conta de condomínio e quais consequências ela tem para o próprio morador que atrasou? Nós não podemos esquecer o momento que o país vive, né? Isso até a reportagem falou que a inadimplência subiu bastante. Mas existe aquele devedor que ele conhece de leis, né? Ele sabe até então que ele tinha de... Parece prisioneiro, né? Na cadeia, o cara sabe. Quem tem informação tem poder, né? Então ele tem essa informação e ele sabia que podia ficar e priorizar outras contas, né? Ele podia ficar sem pagar e priorizar outras contas. Porque os juros são menores, isso, né? Isso. Na verdade, era 2% de multa. Quando eu não pago cartão de crédito, eu sou apenado ao mês com cerca de 15% hoje. O condomínio, se eu não pagar, é multa de 2%, juro legal de 1% e correção monetária. É bom não pagar condomínio financeiramente. Então, é um drama. Agora, eu acho que também tem uma outra novidade fora do código. E espero que seja precedente, que é o seguinte. Uma coisa é eu não pagar porque eu estou desempregado, estou com dor de barriga. Isso é uma situação que qualquer um pode passar, aí é inadimplemento. Quem está livre, né? Ninguém. Outra coisa é o condômino
que reiteradamente não paga. Finalmente, olha, demorou séculos, mas finalmente os tribunais estão entendendo o quê? Que esse condômino é um mau condômino, tanto quanto o pior, aquele condômino que faz barulho, que joga pedra, que não sei o quê. A gente chama de condômino antissocial, aquele que joga pedra, anda de salto na quadra, taca lixo no condomínio. né, joga, né, churrasco fora de hora. Não, esse aí também é. Só que o não pagante é pior ainda, porque o principal dever do condômino é arcar, né, fazer parte dessa vaquinha. Agora, ele vai ser multado, além dos 2%, ele pode ser multado como condômino antissocial, o que significa uma pena de até 10 vezes o rateio do condomínio. Isso vai ser brilhante. Se eu somar isso com a execução, espera-se que esse problema a gente não esteja mais conversando daqui a um tempo. Agora, uma dúvida sobre condôminos inadimplentes, né? Fora essa cobrança que vai ficar mais ágil, é a expectativa, pelo menos, de acordo com esse novo Código de Processo Civil. Ele está passível de sofrer alguma punição, não poder usar área comum, ele não pode, enfim, perde algum direito de condômino? Na verdade, ele só pode ser cerceado dos direitos dele em algumas questões. Por exemplo, locar um salão, que é um dispêndio financeiro, né? Ele não pode locar se estiver devendo o condomínio. Agora, por exemplo, tem síndicos que cometem arbitrariedades, proibindo de receber correspondência, sabe, distinguindo os filhos dessas pessoas em recreações, às vezes, que o condomínio tem. Isso é totalmente ilegal e o condomínio é passível de receber processo de danos morais. E o condomínio pode informar, por exemplo, naquele demonstrativo que vem junto com o boleto do condomínio, quem que está inadimplente ou se as unidades que estão inadimplentes, que acaba sendo a mesma coisa? Eu acho que não só pode, como deve. É preciso lembrar que o síndico tem um dever, ele está administrando coisa que não é dele, está administrando o bem comum. Ele tem um dever de prestar contas, isso é legal, moral, inclusive. Ao prestar contas, não basta ele dizer entrou 1.000 e saiu 900. Ele tem que dizer entrou 1.000, devia ter entrado 1.100, porque a unidade X está devedora. Como também tem que explicar, lá na reportagem, vocês puseram o doutor Hubert de Gebara, falando, não, o síndico não tem poder de fazer favores. De fato, ele tem que explicar, olha, a unidade tal está devendo R$100 e a atitude que nós, condomínio, estamos fazendo é a seguinte, estamos entrando com uma ação, estamos fazendo um acordo, sei lá. Então, quer dizer, sim, o condômino que se sente constrangido por estar exposto, na verdade, ele não pode ser priorizado em detrimento dos outros que vão ficar se perguntando, cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro? Porque é que nem o Vieira falou no começo, quem paga está pagando um pedacinho a mais do débito de quem não paga, né? Porque o zelador tem que ganhar, a conta de luz tem que ser paga. As contas continuam iguais, né? E ninguém está lucrando, né? Não tem pelo lucro menos, na história. se tiver tudo certinho, ninguém está lucrando. É uma vaquinha, é uma vaquinha. Saímos nós três para comer uma pizza, né? Eu te convidaria, mas se não convidasse, né? A pizza saiu R$30, cada um tem que pagar 10. Se um levanta e não paga, os outros dois vão pagar mais. Bom, a gente recebeu aqui uma pergunta da Ana Maria. Ela quer saber se existe uma diferença na cobrança de condomínios para locadores e para proprietários. Não, a única diferença existe em alguns fundos. Por exemplo, benfeitorias. Quem paga é o proprietário, né? Melhorias que sejam promovidas no condomínio também, obras, né? Que sejam obras que fiquem agregadas ao patrimônio. Pintura, também é o proprietário que paga, tá? Então... mas eu acho que ela não quis dizer sobre essa cobrança desses itens eventuais. Acho que é na questão da penhora. Tem alguma diferença? Não. Agora é importante dizer o seguinte... Teve uma mudança, né? É importante dizer o seguinte, quem está devendo é o proprietário. O inquilino do apartamento deve para o proprietário. O proprietário deve para o condomínio. Então, quando a gente fala vou executar, eu vou executar diretamente o proprietário da unidade. E ele que depois cobre do jeito que quiser, do inquilino dele, que eventualmente não pagou a despesa diretamente. Seja através de um despejo de pagamento, etc. O que acontece é o locatário aluga um apartamento e ele assume todas aquelas dívidas. Se ele não pagar, o responsável é o locador.
Entendi. Então, se houver uma ação de execução, será ser contra o locador. Contra o locador. Na verdade, para o condomínio não importa quem seja a pessoa. A dívida é do apartamento ou da casa, da unidade. Então, ela fica. É igual o carro. Você está usando o carro, mas a dívida está vinculada ao dono. Bom, e com relação à participação em assembleia, a obrigações, isso também fica direto com o proprietário ou o locatário também pode, eventualmente, participar de uma assembleia? Pode, desde que seja munido de uma procuração, né, e ele esteja em dia com o condomínio. Tá? Uma procuração com fins específicos, ele pode sim representar o proprietário. Muito bem, a gente já continua aqui a nossa conversa, vamos para um rápido intervalo. Continue participando do nosso bate-papo, veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil para os condomínios. Com a gente, Jacques Buchadsky, membro do Conselho Jurídico do Sindicato de Habitação de São Paulo, Secov, e Dostoiévski Vieira, presidente do Instituto Prosíndico. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Quem mora em condomínio em São Paulo busca comodidade e facilidade. Além dos habituais salão de jogos, churrasqueira e academia, agora também buscam parcerias com comércios locais para oferecer mais serviços para os moradores. Academia, um salão de beleza, lava rápido, food truck. E tudo sem precisar passar pela portaria. Para facilitar a vida dos moradores, esse edifício na Zona Leste fez parcerias para uso exclusivo dos condôminos. É só o tempo de pegar o elevador, descer e já está na academia. Outra vantagem é que aumenta um pouquinho a arrecadação do condomínio. Parte da receita do aluguel dos espaços ajuda a cobrir custos administrativos. Todo esse dinheiro arrecadado ele é reinvestido dentro do condomínio, voltado aos moradores mesmo. Os serviços dentro de condomínios são uma tendência. Nos novos, a infraestrutura para isso já é planejada na planta. Nos mais antigos, é preciso adaptar o espaço e aprovar a decisão em assembleia. Mas é importante avaliar a viabilidade de comercializar os serviços. Acima de 2 torres, mais de 100 apartamentos, com condomínios com perfil familiar, onde tem pelo menos 3, 4 pessoas morando em cada apartamento, começa a ficar viável a instalação de serviços e comércio no condomínio. Bom, a gente pegou um exemplo que é aquele chamado condomínio clube, é mais ou menos isso, né, Vieira? Isso. Nesse caso, esses serviços, eles são voltados apenas para os condôminos, mas, de qualquer jeito, tem os funcionários desses estabelecimentos, o que aumenta a movimentação no prédio, né, no condomínio. Quais cuidados que têm que ser tomados nesse sentido? A principal questão, quando você faz essas facilidades, você cria essas facilidades dentro do condomínio, entender como que isso vai atrapalhar a rotina do condomínio, a operacional, né? Então, por exemplo, eu tenho um condomínio que tem uma feira livre lá dentro, que as pessoas vão lá, comem pastel, tudo mais. Só que a feira trazia sujeira, pombos e tudo mais. Então, nós revisamos o contrato, fizemos um trabalho justamente de tornar isso mais usual e não atrapalhar as pessoas. Então, a principal questão é você ter um operacional, um escopo de segurança bem definido, saber quem são as pessoas que vão entrar. Não pode você abrir como se fosse um comércio, né? Tem que tomar esse cuidado e sempre o síndico procurar aprovar isso em assembleia. Tá? Esse é um tipo de decisão que vai impactar as pessoas. Então, tem que aprovar em assembleia. Tem que ser aprovado em assembleia. Tem que comunicar, pelo menos. Tá? Comunicar, dizer quanto que o condomínio vai ter de contrapartida por conta disso, né? Enfim, é uma questão que os condôminos têm que ter um nível de entendimento para que não tenha nenhum tipo de
ruído na gestão. Existe também a possibilidade de, em pontos específicos, né, da locação da laje para colocação de antena. Quer dizer, não vai ser um comércio em si, mas vai gerar essa arrecadação. Em tempos de crise, qualquer dinheirinho extra dá para aceitar ou nem sempre, doutor Jacques? Eu voltaria aqui na Assembleia. É necessária a Assembleia. Essa coisa de antena, quando começaram as antenas essas de celular, né, começaram a alugar, um dos folclores ou não folclores, que se falava muito, é que dava câncer inclusive. Não se provou, mas é um assunto que os condôminos têm que resolver. Olha, quero me arriscar, acredito, não acredito, né, sem maiores problemas. Eu acho que tem que ser aprovado em Assembleia. Sim, é possível. É importante dizer o seguinte, existe uma legislação comandando tudo isso. Então, o condomínio também tem que se preocupar em ver se a legislação está sendo atendida. Vai de altura, prefeitura, se passa avião, se não passa avião. Porque a responsabilidade vai ser o prédio pode arcar com uma possível responsabilidade. Tudo isso tem que ser visto. É muito importante que o síndico se preocupe. Talvez aí seja a dificuldade de ser síndico, né? Ser eleito é a parte fácil da história. Nem sempre, né? Nem sempre. Mas é a parte mais. Agora, tem uma questão que o senhor falou que não está muito, não tem regras, né? Não tem lei que fale, que é sobre, por exemplo, um condômino que resolve alugar um quarto no apartamento dele. A história do quarto, né? Teoricamente, vamos imaginar um prédio residencial, um condomínio residencial. Está escrito lá na convenção, este condomínio é residencial, fins residenciais. Enquanto essa sutileza do que deixa de ser exercício residencial, um advogado, por exemplo, poderia trabalhar dentro da sua residência, um médico, como antigamente eles atendiam em casa, né? Razoavelmente. Ele poderia abrir uma clínica? Não, não pode. Alugar um quarto. Alugar um quarto pode? Pode, é um bem boladinho do condomínio, sem maiores problemas. E fazer uma alta rotação de locação em que muda o frequentador a cada 2, 3 dias? Pode. Eu acho que aí já não pode. Não tem uma regra clara, mas eu acho que aí nós estamos desvirtuando um bocadinho o espírito, a destinação daquele condomínio. Logo, o síndico vai poder entrar nessa situação e falar, olha, não pode. Bom, a gente inclusive recebeu um exemplo de um caso desse. A Cristiane Oliveira falou que o prédio dela é residencial, mas alguns condôminos acabam usando as unidades comercialmente, gerando uma despesa que não é dela. Acredito que acho que pelo aumento talvez da conta de luz, né, da conta de água. Ela mora em frente ao aeroporto de Congonhas, então tem essa movimentação. Agora, falando também das atribuições do síndico, né, tem aqui uma pergunta do João Carlos. O síndico pode ser mediador na negociação de conflitos dentro do condomínio? E de que maneira que isso pode acontecer, Vieira? Isso é uma boa pergunta. As pessoas, muitas vezes, até por causa da música do Tim Maia, né, chamam o síndico. Tudo eles chamam o síndico, né? E a principal questão é que o síndico é o regulador do coletivo. Ele regula questões coletivas. Então, a briga é eu e o Dr. Jacques aqui. Nós temos que resolver nós dois. A partir do momento que o Dr. Jacques está fazendo algo que atrapalha a coletividade, mais de 1, 2, 3 pessoas, aí sim o síndico intervém. O que você vê muito, principalmente em condomínios com perfil mais amador de administração, é o síndico indo lá mediar briga de casal, briga entre vizinhos que, na verdade, eles não se bicam mesmo. Isso está errado. Ele está trazendo para o condomínio uma responsabilidade que não é dele e para si mesmo, né? É interessante essa sua colocação no sentido de que a gente tem que se pautar direitinho. Até onde vai o condomínio, até onde vai o síndico, né? O síndico não é polícia, é que normalmente não é juiz de paz, por trás nada do síndico disso, né? tem também uma administradora, né? Que também não está lá para administrar dentro do seu apartamento. Ela está lá para administrar o condomínio, as contas, a gestão, os empregados lá do prédio, etc. Ela não pode dizer que marca de geladeira você vai comprar, né? Não é da conta dela. Bom, está chegando bastante pergunta aqui. Agora veio do José de Anchieta, de Maceió. Ele diz que ele é membro da junta administrativa do prédio e gostaria de saber se ele pode interromper o fornecimento de água de um apartamento inadimplente. Pode não.
Vai ter que segurar a onda aí, né? Não, olha, qual o caminho que ele pode... Tem um julgamento que eu conheço, não sei se tem outro, aqui do Tribunal de Justiça, em que num caso muito específico aqui num prédio lá da região dos Jardins, em que aí sim interromperam o uso de algumas coisas, mas era uma situação totalmente fora do normal. Em geral, o que se entende é o seguinte, o condômino inadimplente já é punido ao pagar a multa. Se a multa está certa ou está errada, aqueles 2%, é uma outra história, culpa de quem fez a lei, não do condomínio nem do condômino. Agora, não pode interromper via de regra. Uma saída que as pessoas têm dado é, pouco a pouco, distinguir as despesas e fazer medidores. Por exemplo, medidor individual. Se ele não paga água, a concessionária é que vai ter briga com ele, não o condomínio. Eu não sustento a água do vizinho, né? Isso se for tudo separadinho, como os prédios mais novos Eu acho que é uma fazem. Tendência forte isso aí. Uma tendência forte, alastrado, né? Já, isso. E o principal também, o condomínio não pode assumir para si, o que eu acabei de falar, responsabilidades que não são dele. Quem tem atribuição de cortar água é companhia de água, não síndico ou empresas que não sejam empresas credenciadas pela companhia. Por isso, talvez, então, seja bom fazer uma assembleia e tentar decidir em assembleia separar todas essas contas nos prédios mais antigos. Eu acho. Talvez seja mais válido, vai evitar a dor de cabeça. Aí vai água, vai serviço serviço de cabo, gás, um monte de coisas que a gente embute, né, na despesa de condomínio e que cada um paga consumos, né? É a pessoa que tem que pagar o que ela consome. Bom, está chegando um monte de perguntas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença dos dois aqui. Muito obrigada. O JC Debate fica por aqui. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.